Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias e atualizações, pelo que eu pude colher dessa manhã para tarde. Meus amigos, continuo agradecendo a todos os inscritos no meu canal desde o início, todos esses irmãos e irmãs que compõem essa grande família desde o começo. Agradeço também a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente e possibilitam a inscrição e tornar cada vez mais grandiosa essa família formada através do canal Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E no inteirinho dessas informações, meus amigos, o que eu pude colher de mais atual, de relevante diante dos provedores que eu sigo já há algum tempo e que me passam informações concernentes a uma realidade da qual todos nós acreditamos ser a real realidade. E dentre essas informações que eu pude colher é o seguinte, vamos lá? Foi mencionado anteriormente, o Reino do Canadá tem tanto dinheiro digital quanto dinheiro em espécie que os canadenses podem carregar em suas carteiras, porta-moedas e bolsos. Moeda Fiat, a antiga moeda do antigo governo corporativo no Canadá, foi impresso do ar. O valor real é zero. Todos são do mesmo valor. Taxa de impressão apenas. O dinheiro da nova monarquia é apoiado e garantido por metais preciosos como ouro, prata, cobre e platina. Então, se 100 notas são revestidas com ouro ou prata, você pode ir a qualquer banco e trocá-las por $100 em ouro ou prata. Se você tiver ouro ou prata real, se nosso dinheiro novo for implantado, leve seu ouro ou prata ao banco e o ouro pode ser trocado por dinheiro lastreado em prata, platina, cobre e etc. De acordo com informações ainda não confirmadas, o contrato com o Banco Mundial termina hoje à meia-noite. Amanhã começa o novo sistema financeiro quântico em sua capacidade total. Com isso, a partir de terça-feira, o GCR será implementado para assumir o sistema bancário central de todo o mundo. E 209 países ao redor do mundo terão moedas lastreadas em metais preciosos e negociarão um a um entre si, e no mesmo dia também pretende-se que o Iraque, que é o centro do RV-GCR, deva anunciar uma nova tarifa internacional para dinar. Portanto, é importante e provável que a rainha romana também tenha recebido essa informação e tenha feito comentários sobre a nova moeda do Canadá, conforme mencionado anteriormente. Na minha opinião, sempre achei que o RV é um pré-requisito, mas acho que é provável que aconteça nessa semana. O mundo finalmente se moverá e espero fortemente que isso aconteça. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa primeira nota porque vemos uma posição gigantesca sobre alguns contratos que são feitos e alguns contratos também que estão se acabando com o Banco Mundial e toda essa estrutura financeira e sempre apegada a dívidas, que é um grande esquema de Ponzi evolutivo numa cascata de dívidas. Então, tais reestruturações, eu acredito que 2022 possa ser um ano da vitória, não só para nós, mas como para toda a humanidade. Mas isso também em grande escala e através de eventos. E eu estou observando todos esses eventos, todos esses anúncios e todas essas formas de pensamento a qual eu dou a minha confiança e acredito, né? Seguindo aqui, algumas informações mundiais. A desaceleração econômica chinesa não é uma surpresa para os analistas globais. À medida que as perspectivas são ajustadas de acordo,
Não são as margens de lucro do país que estão causando preocupação, mas as décadas de gastos em projetos de construção inacabados que criaram uma enxurrada de dívidas incobráveis também para a China. A China era um país doméstico e internacional livre de dívidas em 75. Até 10 anos atrás, a economia chinesa dependia excepcionalmente das dívidas, mas a China perdeu seu endividamento no final de 2008, quando a crise financeira global eclodiu. Com o crescimento desacelerado acentuadamente e 20 milhões de pessoas perdendo seus empregos da noite para o dia, o governo desencadeou um estímulo gigante que foi alimentado quase totalmente por empréstimos bancários. O gênio da dívida estaria fora da garrafa e desde então tem sido um desafio para a China enfiá-lo de volta. A abertura das comportas de crédito salvou a economia chinesa após a crise financeira global. O governo não pôde desvincular o país dessa dependência da dívida. A dívida total da China, corporativa, familiar e governamental, cresceu para mais de 30% de seu PIB no primeiro trimestre de 2019. A relação dívida-PIB da China tinha borbulhado para mais de 300% e 160% uma década atrás. Isso está fazendo que muitos analistas, incluindo autoridades chinesas, alertem para uma bolha de dívida do setor financeiro que está esperando para estourar. A dívida atinge o nível 6, com sulcos mais profundos em nível 7. A China agora está muito além do ponto de inflexão em que a dívida simplesmente não pode mais ser ignorada. O custo do serviço da dívida simplesmente desvia de quase todo o resto. E há toda uma série de dívidas ocultas na China que deram início ao estímulo este ano à medida que sua economia desacelerou. A grande guerra comercial prejudicou os esforços para reduzir a dívida gigantesca à medida que o governo chinês buscava maneiras de impulsionar a economia em desaceleração, que teve seu menor crescimento em 27 anos este ano. À medida em que a China tenta se afastar do crescimento liderado pelas exportações para um crescimento liberado pelo mercado doméstico, os níveis de dívida na China rapidamente dispararam vertiginosamente há alguns anos, quando os bancos concederam em grandes quantidades recordes de crédito para impulsionar o crescimento, o que levou a segunda economia mundial a empreender esforços de desalavancagem ou o processo de redução da dívida. A economia da China depende de muita dívida e enormes riscos de crédito, potencialmente levando a uma nova crise financeira. A dívida do país cresceu rapidamente desde a crise financeira global. A economia da China é baseada em um sistema bancário paralelo ao esquema de Ponzi. Os enormes gastos com infraestrutura da China eram frequentemente invocados como modelo para os Estados Unidos. Mas com a dívida se acumulando, Pequim deve fazer malabarismos cada vez mais furiosamente para manter as aparências. A China tem 64 milhões de apartamentos vazios. Todos aqueles apartamentos vazios que foram feitos na esperança de que o valor de terra aumentasse com o tempo e que as pessoas os alugassem. Mas estou assumindo que nada disso está acontecendo e que eles estão perdendo muito dinheiro. A dívida corporativa da China também é outro grande problema. As empresas na China devem mais do que as economias no Reino Unido e na Holanda juntas, e isso pode ter repercussões na economia mundial. A montanha da dívida chinesa aumentou praticamente de zero de 2000 para mais de 35 trilhões de dólares em 2018. Isso significa que cada chinês deve 20 milhões 304 mil dólares, quando o salário mínimo da China é de 1 dólar e 60 por hora. Mais de 80% da dívida da China é detida pelos bancos nacionais e estatais chineses. E eles sabem muito bem que, como uma grande parte está na Western Business, então não é reembolsável. Portanto, a única solução do colapso financeiro global maciço ou o perdão da dívida. Esse é o cavalo exato que os chineses e os Estados Unidos estão montando. O Deutsche Bank subiu recentemente a bordo. Nesses bancos centrais, muitos deles com alavancagem superior a 60%, não terá alternativa se quiser evitar o colapso fiscal global na moeda fiat que o perdão da dívida e a impressão ainda mais de papel são as únicas ferramentas que restam, com a maioria das economias com crescimento 2,5 vezes ou menos.
Você não pode diminuir um esquema de Ponzi em que o pagamento de juros compostos é insustentável em economias de baixo crescimento. O mercado de títulos dos Estados Unidos agora está invertido. O colapso financeiro de 2008 nunca foi tratado. E agora toda aquela dívida tóxica com seus novos companheiros está caindo do armário em que foi enfiada às pressas novamente. Os problemas da China e os nossos são os mesmos. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa nota a título de conhecimento, pois toda essa cadeia de dívidas e desse enorme esquema de Ponzi mundial proposto pela cadeia monetária dos Illuminatis, né, que tinham um plano desde os primórdios, um plano para com toda essa cadeia de fornecimento de dinheiro para com os humanos, mas enfim, existe uma nova forma que vai desencadear toda essa dívida, vai desencadear alguma coisa, ou será mais impressão, mas isso não sustenta o atual sistema, e atualmente é isso que faz esse esquema de Ponzi, esse atual sistema financeiro estar fadado a um fim, e logicamente, ou um perdão de dívidas, que é o que vai acontecer em pouco tempo, acredito, e também haverá a reestruturação do sistema financeiro global, monetário, diante de todas as questões de transações, e QFS e assim por diante. Né? Eu tenho aqui mais algumas novidades a respeito de tecnologias, né, que eu achei muito interessante trazer ao conceito e conhecimento dos meus irmãos. Vamos lá? Tecnologia de fusão de energia virtualmente gratuita está em desenvolvimento. Notícias sobre esse tipo de tecnologia estão sendo divulgadas no Japão e no exterior. A tecnologia de fusão nuclear é uma quantidade substancialmente enorme de energia livre, porque a produção de energia é enorme do que a energia usada para a entrada, e se a energia de saída for transformada em entrada, uma enorme energia será emitida novamente. Diz que é a futura tecnologia dos sonhos. Se isso for realizado, uma grande quantidade de energia estará disponível gratuitamente no mundo e o mundo mudará drasticamente. De acordo com informações futuras, a aplicação prática da tecnologia de fusão nuclear parece ocorrer antes desta década se terminar. Como mencionado nessa notícia, a tecnologia de fusão nuclear avançou devido ao progresso da tecnologia de inteligência artificial. Então, esse tipo de desenvolvimento é chamado de lei de colheita acelerada. O progresso de uma tecnologia acelera o progresso de outra. Esse tipo de coisa vai acontecer em um ritmo acelerado daqui para frente. E de acordo com informações, o Japão mudará significativamente a partir da segunda metade da década de 2020 e então gostaria de esperar por isso. O maior equipamento experimental para fusão nuclear no mundo inicia a operação e atenção à descarbonização. A atenção está voltada para a fusão nuclear como uma tecnologia inovadora de geração de energia que não emite gás de aquecimento global. O maior dispositivo experimental de fusão do mundo, JT-60SA, doravante referido como SA, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia Quântica e Radiológica, QST, começará a operar em grande escala no outono de 2022. A fusão nuclear requer tecnologia avançada de controle de plasma, mas o impulso do desenvolvimento está aumentando em todo o mundo no contexto da descarbonização. O primeiro-ministro Fumio Kishida mencionou a fusão nuclear como uma das opções técnicas para alcançar a neutralidade de carbono em seu discurso político em janeiro. É incomum que o primeiro-ministro assuma a fusão em seu discurso parlamentar. O governo planeja criar uma estratégia nacional para uso prático. Os combustíveis para a fusão são os isótopos de hidrogênio, deutério e trítio. Confinar o plasma de hidrogênio de temperatura ultra alta em um recipiente a vácuo, na mesma reação de fusão que ocorre dentro do Sol, uma grande quantidade de energia é gerada no processo de união de deutério e trítio e se converte em hélio. Poxa vida!
O SEA instalado no QSD, Naka Research Institute, Naka City, Ibaraki Prefecture, é um dispositivo chamado tipo TOCMEC, que encerra o plasma de hidrogênio em um recipiente a vácuo em forma de rosquinha. O recipiente a vácuo é um tamanho maior que seu antecessor, o JT-60, e é caracterizado pelo uso de um poderoso ímã supercondutor para confinar o plasma. Foi planejado para iniciar a operação em escala real na primavera de 2009, mas ocorreu um curto-circuito em uma parte do equipamento durante a operação de teste e o reparo foi necessário, visando a primeira geração de plasma no outono de 2010. A SEA desempenhará um papel no apoio e no complemento do maior reator experimental termonuclear internacional, ITER, que está em construção na França. O ITER pretende completar 25 anos em projetos conjuntos internacionais como Japão, Estados Unidos, Europa, China e Índia. Se o plasma pode ser mantido por 400 a 600 segundos e a saída exceder a energia de entrada puder ser confirmada, espera-se que os países participantes avancem para o reator protótipo de fusão que realmente gera eletricidade. SEA não usa trítio e mantém o plasma por cerca de 100 segundos. Vamos demonstrar a tecnologia necessária para a manutenção de longo prazo na ITER e refletir os resultados, disse o gerente da divisão de energia quântica na QST. A QST também trabalhará no desenvolvimento de tecnologias periféricas. Por exemplo, a tecnologia de recuperação de lítio da água do mar. É também um recurso importante para reatores de fusão, mas também é possível desviá-lo para a produção de baterias de íon lítio. Bom, meus amigos, eu quis trazer essas notas, pois achei interessantíssimo essas notícias a respeito da fusão termonuclear e da criação de energia a partir da mistura desses componentes químicos. Isso já está em desenvolvimento, já existem outros tipos de tecnologia, do tipo a Tesla Free Energy, que é uma tecnologia de energia gratuita que foi testada nos Estados Unidos, que foi testada na Califórnia, se eu não me engano, também. E, se não me engano, existe uma cidade nos Estados Unidos que já está fazendo parte dessa tecnologia de energia gratuita, proveniente de algumas tecnologias da Tesla, em parceria com algumas empresas e algumas patentes que foram liberadas a algumas províncias em alguns lugares no mundo. Ainda observamos que isso é um contexto global de adaptação e todas as notícias tecnológicas sobre energia, fusão termonuclear, essas possíveis formas de observar os recursos naturais aqui da Terra indo para o mar e outras questões do ar também, que são patentes que ainda estão suprimidas por alguns governos. Essas patentes virão a público e todas as pessoas, na atual circunstância, nessa idade em que nós vivemos, poderão ter acesso a algumas tecnologias das quais imaginamos ser inconcebíveis para o momento atual, mas já existem e, inclusive, já existem muitas tecnologias que deixariam as pessoas de cair o queixo, mas algumas coisas ainda são tratadas muito diferentes pela mainstream media. Então eu ainda estudo e corro atrás de suas certificações para que possa trazer ao meu canal também e dizer, pois eu leio muitas coisas e muitas formas de pensamento, pois eu tenho a minha cabeça livre e aberta a toda forma inteligente de pensamento, pois temos que ser compreensivos e entender o atual momento, a tecnologia, e compreender também que certas coisas já são concebíveis até em escalas de tratamento corporal, físico, e acredito também na palavra do nosso Senhor, quando ele diz que ao homem foi dado inteligência e capacidade para desenvolver todas as suas adaptações. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito
e além. E sempre além, meus amigos, fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar e observar as notícias que eu trago humildemente, a minha diligência, sinta-se convidado desde já. Os amigos, irmãos e irmãs sempre trazem luz para o canal. Continue se inscrevendo, dando a oportunidade do irmão Danilo Sérgio difundir a ideia desses provedores que vão ao encontro dessas informações, da concretização do pagamento dos títulos e todas as questões de derramamento de toda essa prosperidade, libertação para o mundo. Essa informação pode servir para você e para outras pessoas, então continue se inscrevendo, continue deixando o like, o seu comentário é muito importante para o engajamento. E eu continuo agradecendo aqui todas as pessoas que estão comigo espiritualmente ligadas também e envolvidas em todos esses processos. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Fiquem com Deus.